Dorothy Louise Eddy, mais conhecida como Om Seti, teve uma vida extraordinária. Nasceu em 1904, em Blackheath, Londres. Desde muito jovem sentiu uma atração inexplicável pelo Antigo Egito. Essa fascinação moldaria toda a sua existência. A história de Om Seti não é apenas sobre arqueologia, é sobre uma convicção inabalável, a de que ela tinha renascido como uma sacerdotisa da era dos faraós. A convicção de Om Seti não era uma fantasia passageira, era uma crença profunda e duradoura. Ela afirmava ter vivido milhares de anos antes. No Antigo Egito, não era Dorothy, mas Bentreshit, uma jovem sacerdotisa no templo do faraó Seti I. Esta crença não era um fardo, era a sua verdade interior, o seu guia. A história de Om Seti é uma fusão fascinante entre história, arqueologia e espiritualidade. Desafia-nos a olhar para além do que é convencional. A sua vida levanta questões sobre identidade, memória e a própria natureza do tempo. Teria ela realmente vivido antes? Ou seria tudo fruto de uma imaginação poderosa? Seja qual for a resposta, a vida de Om Seti continua a cativar e a inspirar. Com apenas 3 anos, Dorothy sofreu uma queda de uma escada em sua casa. Apesar de ter sobrevivido sem ferimentos graves, este evento pareceu despertar algo profundo dentro dela. Começou a falar de uma terra distante, um lugar de desertos dourados e templos imponentes, um lugar que chamava de lar. No início, os pais achavam graça, mas rapidamente ficaram inquietos. As descrições de Dorothy eram vívidas, detalhadas e cheias de emoção. Falava de um templo com jardins e uma estátua colossal, com nostalgia por um lugar que nunca tinha visitado. Aquilo não pareciam sonhos, pareciam memórias. À medida que crescia, as suas memórias tornavam-se mais nítidas. Contava a história de um amor proibido com o faraó Seti I e o fim trágico desse romance. Para uma criança, eram detalhes demasiado complexos, um mistério para a sua família. A paixão de Dorothy pelo Antigo Egito intensificou-se. Lia tudo o que podia sobre a cultura e a história egípcia. Aos 15 anos, viu imagens do templo de Seti I, em Ábidos. Ficou emocionada. Reconheceu-o de imediato. Era o templo dos seus sonhos. Chorou e disse: "Estou em casa." Determinada a regressar ao Egito, mudou-se para o Cairo em 1931. Mergulhou na cultura, aprendeu árabe e casou-se com um egípcio chamado Eman Abdelmeguid, com quem teve um filho, Seti, nome dado em homenagem ao faraó da sua vida passada. No Egito, Dorothy floresceu. Absorveu tudo. Tornou-se fluente em árabe e aprendeu a ler hieróglifos com facilidade. A sua paixão contagiava todos à sua volta. Não era uma esposa comum, tinha uma missão. Media Group. Woman with Determined Expression in Egypt. Woman Exploring Ancient Ruins. Woman on a Mission in Historical Egypt, Stock or Distribute. Equally, reconectar-se com o seu passado. Assumiu o nome Om Seti, mãe de Seti, um título que refletia a sua ligação profunda ao faraó Seti I. Afirmava ser a reencarnação de Bentreshit, uma sacerdotisa que teria tido um relacionamento com o faraó. Segundo ela, esse amor resultou numa gravidez indesejada e na sua morte trágica. As suas descrições da vida no templo eram detalhadas. Falava de rituais, do ambiente, dos jardins. Dizia que ainda recebia mensagens do espírito de Seti I. Para alguns, eram delírios. Para ela, era a verdade absoluta.
Apesar do ceticismo, nunca hesitou. Manteve-se firme na sua crença, mesmo sendo motivo de zombarias ou desconfiança. A sua fé não precisava de aceitação, era a sua essência. Mas Om Seti era mais do que uma mulher com histórias místicas. Era uma estudiosa dedicada. Tinha um conhecimento impressionante da escrita hieroglífica e dos costumes antigos. Arqueólogos reconhecidos ficavam espantados com a sua capacidade de interpretar inscrições. Trabalhou no templo de Seti I, em Ábidos, e ajudou a descobrir câmaras escondidas e a resolver enigmas antigos. O seu conhecimento era tão profundo que os arqueólogos confiavam nas suas intuições durante as escavações. Om Seti tornou-se uma ponte entre dois mundos, o moderno e o antigo. Traduzia não só a linguagem, mas a alma do Egito antigo. Ganhou o respeito da comunidade acadêmica, mesmo entre os que não acreditavam na sua história de reencarnação. Para ela, Ábidos era mais do que um local de trabalho, era o seu lar espiritual. Viveu numa casa modesta perto do templo. Integrada na comunidade local, tornou-se uma figura querida. Chamavam-lhe a estrangeira que regressou à casa. Era respeitada pela sua sabedoria, simplicidade e pela forma como abraçava a cultura egípcia. Vivia de forma modesta, rodeada por gatos, livros e memórias. Era uma mulher em paz consigo mesma, com o seu passado e o seu presente. A sua ligação ao templo e às pessoas de Ábidos tornou-se parte da própria história da cidade. A vida de Om Seti terminou em 1981. Morreu em Ábidos, o lugar que sempre considerou o seu verdadeiro lar. Foi enterrada segundo a tradição islâmica, numa campa sem nome, com vista para o templo de Seti I. A sua morte marcou o fim de uma era. Uma britânica que se tornou lenda no Egito. Uma mulher que desafiou tudo: religião, ciência, lógica. A sua história continua a ecoar nas pedras antigas e nas almas de quem acredita no mistério da existência. As suas afirmações sobre reencarnação continuam a dividir opiniões. Os céticos dizem que tudo foi imaginação, uma fantasia alimentada pela paixão. Apontam a falta de provas. Para eles, a história de Om Seti é uma ilusão. Mas há quem veja nela uma evidência do poder do espírito. Apontam para o seu conhecimento, a sua ligação com os lugares e os detalhes impossíveis de saber. Para esses, a alma sobrevive à morte. E Om Seti é a prova viva disso. A sua vida levanta uma questão maior. Será que compreendemos realmente a natureza da existência? Será que a lógica é suficiente para explicar o universo? Ou há espaço para o mistério, a fé e aquilo que não se pode provar? Fato ou ficção, a vida de Om Seti continua a inspirar. O seu legado vai além da arqueologia. Deixou uma marca no coração do Egito e no imaginário de todos os que ouvem a sua história. O passado, afinal, não está morto. Vive nas pedras, nas lendas e talvez nas memórias de uma vida passada. Om Seti, a sacerdotisa renascida, continua a guiar-nos pelos mistérios eternos do Antigo Egito.